Saúde a todos os irmãos e amigos, na santa e bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que vamos compartilhar com todos nós neste momento é sobre o nervosismo das pessoas em todo o mundo. O mundo vive nervoso. As pessoas se manifestam em vários lugares do mundo, protestando contra os procederes daqueles que governam, se manifestam sobre as condições climáticas e vão vivendo este nervosismo praticamente no mundo inteiro. E as pessoas até têm razão, só que a soberba dos governantes é superior à boa vontade dessas pessoas. Mas não deixam de viver nervosas. Há quem diga que daqui não sei por quantos anos não vai haver água em condições próprias para consumo, não se vai poder viver nesta terra porque as condições do ar são altamente poluídas, impróprias, e assim as pessoas vivem nervosas e a juventude então se manifesta protestando contra estas atitudes dos governantes. Mas há uma outra coisa que está para suceder no meio da humanidade e que creio que muitas pessoas não sabem. E há outras que até sabem e não se preocupam assim tanto. Nós costumamos ouvir falar de Deus e ouvimos sempre falar de Deus, de que Deus perdoa, de que Deus é amor, de que Deus é misericórdia. E sim, tudo isso é verdade. Deus perdoa, Deus é amor, Deus é misericórdia. E isso é a verdade, sem dúvida nenhuma. Mas há uma coisa muito importante que as pessoas devem saber. Porque não vejo as pessoas preocupadas com esse pormenor. As pessoas vivem preocupadas com outros pormenores. Mas com este, é que para este pormenor que vamos mencionar, não valem manifestações, não há como reverter aquilo que Deus determina. E esse assunto que está para vir sobre a humanidade chama-se a ira do Senhor nosso Deus derramada sobre o povo desobediente. Não é sobre todo o mundo, mas sim sobre o povo desobediente. Podemos ver em Isaías, no capítulo 5 e versículo 25, que a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo. Em Salmos, no capítulo 78, versículo 30 a 38, podemos ver que a desobediência fazia com que a ira do Senhor se manifestasse. E estas formas de proceder com desobediência se vêm repetindo muito nos nossos dias, porque, como já mencionamos, estamos habituados a ouvir que Deus é amor, que Deus perdoa, que Deus também é misericórdia, e isso tudo é verdade. Mas, irmãos, não vamos viver com o vício da desobediência, porque isso é um assunto muito perigoso. Há muitas pessoas nestes tempos modernos que dizem: não tenho desejo nenhum de ir à igreja, é sempre a mesma coisa. Para todas as pessoas que têm estes sintomas, eu convido a todos nós a lermos no livro de Sofonias, no capítulo 2 e versículo do 1 ao 3, que diz assim: congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo, antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor.
Então, irmãos, podemos entender que vai haver um dia que o Senhor vai derramar a sua ira sobre a humanidade desobediente. No versículo 3 diz assim: Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra os seus juízos. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Então, irmãos, existe uma possibilidade única de podermos estar escondidos, resguardados da ira do Senhor nosso Deus, que em algum dia vai ser derramada sobre a humanidade. Para essa manifestação do nosso Deus sobre a humanidade desobediente, como já referimos, não há manifestações que possam mudar aquilo que o Senhor nosso Deus determinou. Não vai haver a boa vontade das pessoas em se manifestarem porque o Senhor nosso Deus não se deixa corromper. O que lemos em estes versículos são, irmãos, advertências para todos nós. E muito em especial para os que não têm vontade de se congregar. Que andam vivendo uma vida espiritual desinteressada, mas desinteressada daquilo que é bom. E também o que lemos, irmãos, não são só advertências, são também promessas com garantia absoluta. Promessas de que seremos escondidos da ira do Senhor, seremos guardados de algo terrível que está para vir sobre os filhos da desobediência. Se a sua pergunta está no seu coração, como posso eu estar guardado ou livre da ira do Senhor derramada sobre a humanidade desobediente? Há só uma forma. Não se confunda, porque a palavra de Deus é a verdade. Existe apenas uma forma, uma maneira de podermos estar escondidos, resguardados da ira do Senhor nosso Deus. Essa forma é aceitando ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Esta é a maneira da qual podemos estar livres de algo terrível que está para acontecer no mundo. Devemos então aceitar ao Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida. E aqueles que já o aceitaram devem se manter firmes, fiéis ao Senhor Jesus Cristo, andando no seu caminho, congregando-nos na congregação dos santos e olharmos somente para Ele e não para as coisas que nos rodeiam. Estas são as principais coisas que todos devem fazer para que sejamos guardados do que está para vir sobre o mundo da desobediência. Eu digo, afirmo e reafirmo, com certeza absoluta, que só estão livres da ira do Senhor os que aceitam ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Para nós, que já o fizemos, importa muito, mas mesmo muito, que haja em cada um de nós o compromisso de andarmos no seu caminho em cada dia, que o Senhor nos permite viver. Para que entendamos de uma forma simples aquilo que estamos falando, isto
é a grande tribulação. E a grande tribulação, traduzindo o que significa a grande tribulação, irmãos, é a ira do Senhor nosso Deus derramada sobre a humanidade desobediente. Eu convido todos a que leiamos o livro de Atos. Em Atos iniciou-se uma perseguição satânica contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que se tem prolongado até estes dias em que vivemos. Em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, nos diz o Senhor Jesus Cristo que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua Igreja. As portas do inferno, irmãos, não prevalecem contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer que o inimigo das coisas de Deus tenha parado. Ele continua feroz contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo e, como o seu tempo está a chegar ao fim, Satanás se vai manifestando ou se vai manifestar num ser humano que é chamado na Bíblia Sagrada por o Anticristo. Se ouvem muitos comentários sobre se a Igreja passa ou não passa por esta grande tribulação ou por a ira do Senhor derramada sobre a humanidade. E muitos vêm dizendo que sim, que a Igreja passa por esta terrível aflição. Mas eu convido a todos nós a que tenhamos atenção aos pormenores da palavra do Senhor nosso Deus e veremos que os que aceitam ao Senhor Jesus Cristo e se esforçam por andar no seu caminho não passam por esta terrível aflição chamada a ira do Senhor nosso Deus derramada sobre toda a humanidade. Se nós lermos o livro de Êxodo, damos conta que tudo o que o Senhor nosso Deus realizou no meio do povo egípcio, o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, não passou por estas aflições. Deus sempre resguardava o seu povo escolhido, ou seja, o povo de Israel. O que é importante que nós entendamos é que o Senhor nosso Deus sempre protegeu o seu povo. A parte da vida que mais toca à sensibilidade de todo o ser humano é quando alguém perde um ente querido. E se a perda é de um filho, são normalmente as coisas que mais custam a suportar. Mas este pormenor não é só no povo A ou no povo B. É assim por norma em toda a humanidade. Para que todos nós possamos valorizar a obediência, o Senhor nosso Deus deu uma ordem para o seu povo escolhido, para o povo de Israel, para que matassem um cordeiro ou um cabrito e o comessem na casa onde cada um se juntasse. E o sangue tinha que ser espargido ou pincelado nos lados das portas e por cima também. Isto que falamos nos diz em Êxodo, no capítulo 12, e do versículo 1 ao versículo 11. E no versículo 12 e 13 diz assim: E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Então, irmãos, podemos ver que há aqui uma diferença
onde o Senhor via aquele sangue espargido, aí não havia morte. Mas se quisermos transportar o que terminamos de ler para os tempos vindouros, em que o Senhor nosso Deus determina o derramamento da sua ira sobre o Egito, que significa o mundo, representa o mundo da desobediência, entendemos que há um outro povo que faz a sua vontade. E esse é o povo que aceita ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E em cada uma dessas pessoas, o Senhor nosso Deus vê o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo Nazareno na cruz do Calvário. E nas pessoas aonde ele vê o sacrifício do seu Filho naquela cruz, essas pessoas não passam por o derramamento da sua ira. Esse povo é tirado para que não passe por esta aflição. Pode que tenhamos vontade de perguntar, mas o povo de Israel permaneceu no meio do mundo, no meio do povo egípcio. Sim, é verdade. Mas a palavra nos diz em Mateus, no capítulo 24 e versículo 21, que nunca houve e nunca voltará a haver tão grande aflição no meio da humanidade. Nunca houve, nem voltará a acontecer. Se as pessoas pensassem um bocadinho, podiam ver que o assunto é seriamente grave. Então, irmãos, damos conta que o povo que obedeceu à ordem do Senhor nosso Deus, nesse povo não havia tristeza de morte nas suas casas. Mas no Egito, que representa um mundo desobediente, aí sim, em cada casa havia tristeza de morte. Se nós lermos com atenção o que nos diz o Senhor Jesus Cristo no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 37 a 44, damos conta que há uma diferença entre duas pessoas. E este alerta nos é repetido para que cada um de nós possa entender os pormenores da palavra de Deus. Porque nos diz que, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então estão dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, deixada a outra. No versículo 42 nos diz, é importante vigiar, por não sabermos nem o dia, nem a hora em que o Senhor vai fazer estas coisas. Em Lucas, no capítulo 17, versículo 34, nos diz assim, digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. O que terminamos de ler nos diz que um será levado e o outro será deixado. Quer dizer que uma pessoa tem a marca do Cordeiro de Deus na sua vida, que o aceitou como Senhor e Salvador, e a outra pessoa não tem. Pode ser o marido, pode ser a esposa. O marido aceitou ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a esposa não. Pode ter sido a esposa que aceitou ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e o marido não. E é levado um e deixado o outro. Há um povo que é obediente e outro que é desobediente. E é sobre o povo desobediente que é derramada a ira do Senhor nosso Deus. Há algumas pessoas que ensinam que se a esposa é crente e o marido não, mas o marido gosta de ir para o futebol,
O marido gosta de ir para o cinema. O marido gosta de ir para os clubes. O marido gosta de ir para as festas. E então muitas pessoas ensinam que o dever da esposa é acompanhar o marido. Ou vice-versa. E eu quero dizer para todos nós que isso são ensinos erróneos. Porque a pessoa começa a fazer a vontade do marido ou a vontade da esposa e quando se apercebem estão os dois nas profundezas do inferno. Há um corinho que diz, no meio do povo crente, se você não vai, não me impeça a mim. A salvação é individual. Cada um escolhe o que quer. Amém? Então, irmãos, o que podemos entender é que durante o derramamento da ira do Senhor nosso Deus vai haver dois eventos. Mas muitas pessoas perguntam, a Igreja passa por este processo ou não? Bom, irmãos, temos que estar atentos aos pormenores. A Bíblia nos diz que a ira do Senhor nosso Deus é derramada sobre o povo desobediente. Agora, se você está na congregação dos santos, na igreja, e acha que está desobediente, pois então o melhor é obedecer. Ou se quem lidera as congregações acham que estão em desobediência, o melhor é que se obedeça. Porque o povo obediente, a Bíblia nos garante que não passa por o processo da ira do Senhor nosso Deus derramada sobre a humanidade. Irmãos, então, o que podemos entender é que tudo indica que a Igreja é arrebatada durante esse período. E há um espaço de tempo de 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio são o que as pessoas do mundo chamam de maravilha, porque o Espírito Santo ainda se lhes opõe ao chamado Anticristo. Mas depois acontece o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 13 a 17, que diz assim: Não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor nosso Deus. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. No livro de João, no capítulo 14, versículo 3, o Senhor Jesus Cristo nos disse que foi preparar-nos um lugar e que virá outra vez e nos levará para Ele. Então Ele disse que vai vir, nos vai tirar daqui e não passaremos por o derramamento da ira do Senhor sobre a humanidade. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, nos diz que o Senhor Jesus Cristo é que nos livra da ira futura. Daqui nós afirmamos e voltamos a afirmar e a reafirmar que é o Senhor Jesus Cristo que nos livra da ira futura que está para vir. Então, para isso, temos que o aceitar como Senhor e Salvador da nossa vida. Permita-me fazer uma pergunta. Será que sente desejo de aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Será que
quer estar livre da ira do Senhor nosso Deus, que vai ser derramada sobre a humanidade, eu queria fazer um alerta para todos nós. A Bíblia é um livro de registros, mas não de registros falhados. Leia com atenção se nunca leu e vai ver que aquilo que está lá escrito nunca falhou. E também não é agora que vai falhar. Se o Senhor nosso Deus nos alerta que vai assim acontecer, tenha certeza absoluta que é assim que acontece. Agora você pode estar livre de tudo isto, apenas com uma decisão na sua vida, aceitando ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque é o Senhor Jesus Cristo que nos livra, que nos protege, que nos esconde no seu sacrifício da ira vindoura sobre a humanidade desobediente. Há dois tipos de pessoas, umas que obedecem e outras que não. Em qual delas você gosta de estar? Quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Incline o seu rosto, feche os seus olhos por uns breves segundos e faça esta oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Ajuda-me a andar no teu caminho. Faz de mim uma ovelha do teu rebanho. Ensina-me a andar nas veredas da tua justiça. Quero ser lavado nesse sangue derramado na cruz. Ajuda-me, Senhor. Escreve o meu nome nesse livro maravilhoso, para que assim, em ti, eu esteja escondido da ira futura. Se fez esta oração, eu lhe dou os meus parabéns, porque foi a melhor decisão que fez na vida. Agora eu aconselho a que procure um lugar onde se fala a palavra de Deus, aquele que for mais acessível, o que estiver mais perto da sua casa. Apenas tenha a certeza do que aí se fala de verdade da palavra de Deus. Foi para mim um prazer poder ter compartilhado este assunto consigo. Espero que tenha gostado. Se alguma coisa falei de que gostou menos, em nome de Jesus lhe peço que me perdoe. O meu desejo não foi entristecer o seu coração, mas sim esclarecer-lhe a palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe ricamente. Até uma próxima oportunidade. Amém.